Estamos iniciando mais um videocast do Colégio Deon. É uma alegria receber você. Todas as semanas nós trazemos temas importantes, relevantes para a sua formação, para tudo aquilo que nós temos como escola, como família e como comunidade. Hoje vamos trazer como convidado o Miguel Garcia Júnior, que é analista de infraestrutura da Fundação Inova Sul, trabalha conosco também no Colégio Deon, é pai de aluno. E o Miguel vem trazer uma discussão muito importante para todos nós, sobretudo os que trabalhamos com crianças, com adolescentes, que temos filhos e que temos uma preocupação muito grande. Será que a gente conhece sobre a segurança no uso de equipamentos tecnológicos? Crianças que vivem com o celular na mão, têm conta na internet, nas redes sociais, nos videogames. Então, o Miguel vai nos trazer dicas preciosas sobre o que a escola faz e, sobretudo, como pais, o que nós podemos fazer para dar segurança e tranquilidade aos filhos e para a gente também. Miguel, muito bem-vindo. Obrigado, Matiola. Espero poder contribuir aí, trazer bastante informação para os pais, para quem estiver nos assistindo aí. Muito bem. Miguel, olha só, acho que a gente pode começar contando assim, já que você trabalha conosco ali e a gente tem todo esse cuidado com a tecnologia. Muita gente hoje pergunta, mas usar a tecnologia na escola? O mundo depende da tecnologia. Conta pra gente que cuidados o Colégio Deon toma em relação ao acesso que os nossos alunos têm à tecnologia. Boa pergunta. Hoje segurança, a gente sempre fala de segurança, mas é um assunto que nunca cai de moda, né? Hoje no colégio a gente faz todo uma análise, um monitoramento do tráfego de rede, ou seja, do que os nossos alunos, do que os nossos visitantes, os pais, os funcionários acessam no seu dia a dia. Nós temos que fazer isso para manter não só a saúde da rede, mas também a todo momento estar avaliando, estar verificando se alguém está acessando algo inadequado, se alguém está acessando algo que não deveria, ou seja, se não estar no colégio para estudar. Uhum. Então a gente faz nós temos equipamentos de segurança para fazer toda essa análise. Todo dia a gente faz uma análise do que está sendo trafegado, dos alunos, celulares, computadores, para que a gente possa a cada dia afinar um pouquinho essa questão de segurança, trazendo não só segurança para o colégio, mas para os pais e fazendo com que os alunos, não só os alunos, professores, funcionários, tenham acesso a, digamos, aquilo que seja do dia a dia, estudo, pedagogia, acesso administrativo, enfim. Também a fim de evitar qualquer problema de acesso a um site indesejado, um vírus, qualquer coisa que possa onerar essa rede do nosso colégio, fazendo com que um professor deixe de dar aula, não consiga mais acessar ao computador em sala de aula. Então, a questão de segurança ela é analisada diariamente, para que a gente possa encontrar padrões e melhorar essa parte, digamos assim, de acesso, deixar, como é que eu posso falar, professores e pais mais tranquilos com relação ao filho que está ali, ao aluno, ou o que ele acessa dentro da escola. Então, legal assim, segurança para os pais. Se o aluno está no colégio, ele vai acessar aquilo que nós consideramos seguro para ele acessar. Não dá para vir para cá para usar nossa rede, assistir vídeo, participar de jogos online, isso não roda na nossa rede. Perfeito, tá? A gente sempre está alinhado com a direção do colégio, participando das reuniões pedagógicas e verificando tudo que que vem de encontro às aulas ou que é disseminado para os professores, o que eles precisam para dar as aulas, e em cima disso a gente faz a segurança da nossa rede, justamente para evitar isso. Às vezes um aluno que chega ali e está esperando alguma coisa, mas vem para o colégio achando que vai jogar um jogo que muitas vezes o pai não deixa jogar em casa. Então isso ali não vai acontecer. A gente está sempre monitorando e garantindo que ele tem acesso realmente a conteúdos exclusivos do colégio, tá? No que diz respeito ao ensino. Uhum. Lembrando que ele não conecta se estiver na nossa rede, se ele estiver no 4G. Sim, exatamente. Tá? Isso a gente fala com relação à nossa rede, equipamentos na nossa rede. Se ele tem um pacote de dados e a gente vai falar um pouquinho e não tem segurança no acesso dele no dispositivo, ele vai acessar o que ele quiser. Mas aí é uma questão mais, aí parte para a questão mais familiar.
dos cuidados que o pai tem que ter com o filho. A partir do momento que ele está utilizando a nossa rede, ele vai se adequar às nossas regras. Isso é legal, né? O pai que está nos assistindo, a família pode pensar, poxa, o colégio tem toda uma estrutura, tem equipe, tem gente especializada. Mas em casa, Miguel, nós que não somos da área, o que a gente pode fazer para dar segurança no acesso dos nossos filhos? Perfeito. Como é que é feito hoje? Normal. Geralmente quando alguém ganha um aparelho, qualquer pessoa, ele configura uma conta e sai utilizando. Em muitos casos, posso dizer muitas famílias, é assim também com as crianças. O pai vai lá, compra um celular, compra um tablet, compra um computador, compra até um videogame, tá? Eu vou permear todas as tecnologias, simplesmente configura uma conta e olha, pode usar, filho, é isso aí. Tá? Isso dificulta, digamos assim, o monitoramento do pai, os cuidados que ele pode ter na questão de segurança com o filho. Tá? O que se costuma fazer para o pai que quer ter maior controle sobre isso? E quando eu digo controle, não é Se tornar chato, assim? Não é se tornar chato, não é bloquear qualquer coisa, não, é tu ter um acompanhamento para até que teu filho possa ter também uma maturidade para utilizar aquela tecnologia por si só. Certo. Então hoje nós temos o que é chamado de controle parental. Tá? As tecnologias têm, a Apple tem, Google tem, você pode usar em computadores, videogames. O que é isso? Você cria um grupo, então a pessoa responsável cria um grupo e adiciona as pessoas àquele grupo. Você está criando um grupo familiar, que é o que eles chamam, né? Tecnologicamente, grupo parental, né? Controle parental. Então, através desse grupo, você vai conseguir fazer o quê? Você cria as contas, primeiro é criada a conta do filho, né? Para quem você vai dar o aparelho ou o videogame, enfim. Você vai lá e cria, porque às vezes ele não tem maturidade para criar ou não sabe criar. Então você cria, você coloca a idade dele. E a partir do momento que tu já coloca a idade do teu filho em qualquer sistema, ele já identifica que ele é de menor e ele já diz quem é o responsável por essa pessoa, por essa conta que está sendo criada. E aí é onde você vai adicionar nesse grupo. Então, criando esse grupo parental, criando as contas para os filhos e configurando essa conta no dispositivo, você já começa a ter um controle daquele dispositivo, porque através desse software você vai dizer que tipo de conteúdo que ele vai acessar, ou seja, ele pode acessar programas até 12 anos ou só programas que têm o L de livre. Ele vai poder acessar conteúdo no YouTube também até 12 anos. Você categoriza por faixa etária, você vai lá e diz o que ele pode ou o que ele não pode acessar. Você pode bloquear, baixar aplicativos ou determinado aplicativo. Você recebe relatórios. Então recebe relatório do que teu filho está baixando, o que ele baixou. No caso de videogames, relatórios de utilização semanal. Quanto tempo ele passou no videogame? Quanto tempo ele jogou? O que ele jogou? Você pode bloquear. Posso bloquear determinada faixa do dia. Então, não, eu vou deixar ele usar 1 hora por dia quando ele chegar em casa e fizer as tarefas. Eu vou lá e programo o horário que ele vai poder utilizar o dispositivo. Ou ele vai estar na sala de aula, eu vou precisar para pelo menos entrar em contato com ele, para ir buscar ele. Eu programo no horário que ele está no colégio para ele utilizar, por exemplo, só o WhatsApp. Então, configurando essa parte de controle parental que a gente fala, o pai ou a pessoa, o responsável, tem muito mais controle sobre o dispositivo que está sendo usado. Em muitos casos, como eu falei aqui, hoje em dia o que acontece? A criança recebe um dispositivo, o pai configura a própria conta dele, que já é uma conta de maior, deixa aberto e deixa o filho jogando, ou deixa o filho utilizando. E com isso, digamos assim, o controle, o monitoramento, o dia a dia fica muito mais difícil. Fica muito... tu teria que microgerenciar mais, tu tem que ir lá no celular e pegar o aplicativo e fazer, isso aqui eu não quero, e fazer coisas mais onde com o controle parental do
teu dispositivo tu já consegue fazer as inúmeras contas que tu tiver ali. Então, se tu tiver 1, 2, 3 filhos, quantas contas tu quiser colocar no teu grupo, tu consegue ter esse controle. Fica muito mais fácil de gerenciar a vida digital, daquela maneira como nós conversamos, para que ele cresça criando a maturidade correta de utilizar esses equipamentos. Nossa, quanta informação importante, porque geralmente os pais acham que a escola tem que cuidar deste aspecto, mas o celular, o videogame não são utilizados nem sempre no espaço escolar. Perfeito. Quando é na sala, a gente administra, mas imagina, um pai que trabalha o dia todo e que precisa deixar o celular com o filho para comunicar, para saber onde pegar. Perfeito. Miguel, que caminhos as pessoas podem utilizar para encontrar esse controle parental, né? Existem software para isso? Existem plataformas que ajudam a gente a entender? Que caminhos? Porque eu sei que, como pai, tu deves utilizar isso, utiliza muito bem. Né? Utilizo. Mas, para nós que somos leigos, o que a gente pode fazer para ter acesso a isso? Não, por exemplo, em equipamentos, eu vou citar os principais de mercado, que é a grande maioria. Por exemplo, iPhones. O iPhone ele já tem, no próprio software dele, o controle parental. Se você for lá nas configurações, ele tem um controle parental. O que o pai precisa fazer? Ele precisa criar o que chamam de Apple ID, a identificação dessa pessoa, que é quem já tem o iPhone, ele já tem essa conta. Só que muitas vezes é uma pessoa de maior, então ele tem que criar para o filho dele, como nós falamos. Para a pessoa de menor idade, ele tem que criar. Ele vai lá, ele vai criar o grupo e no equipamento que ele vai dar para o filho dele, ele vai configurar essa conta. Da mesma forma, celulares, por exemplo, com o sistema Android, Samsung, Motorola, Xiaomi, entre outros. A Google tem um software chamado Family Link. Então, tu vai lá no Google, por exemplo, no Gmail, tu vai criar uma conta para o teu filho. Tu já vai botar a idade e ele já vai perguntar quem é o responsável. Você se coloca como responsável. O Family Link você instala no seu aparelho e no celular do seu filho você instala a conta dele. Pronto, através do seu celular você já vai gerenciar esses equipamentos dele. Videogames da forma mais geral, vou citar a Microsoft, por exemplo, nós temos o Xbox lá em casa. Então eu criei a minha conta na Microsoft e depois eu criei a dos meus filhos também. Então eu criei minha conta e criei a minha família. Aí botei eles e criei o perfil deles no videogame. Eles jogam no perfil deles, nunca no meu. Por quê? Porque se eles tentar baixar um jogo que não condiz, eles vão dizer, opa, tu precisa de autorização e vai pedir a minha senha. E assim funciona para os demais dispositivos. Softwares vão existir vários, tá, Matiola? Mas em termos principais, iPhone e a parte do Android, onde a gente acha, são esses dois. Parte do Google Family Link e a parte do iPhone tem o controle parental já no próprio software do telefone, onde tu pode configurar. É só questão de criar as identidades, criar as contas. E se os pais têm aparelhos diferentes do filho? O pai tem um iPhone e o filho tem um Samsung, por exemplo. Dá para fazer esse monitoramento? Dá para fazer. A questão é ter a conta criada, criar esse controle parental, criar a conta para o filho e configurá-la para ele. Miguel, eu imagino que todo mundo entenda isso como uma coisa muito importante a ser feita, cuidar do que o filho acessa. Mas quais são os perigos? Por que a gente tem que fazer isso? Quais são os perigos aos quais as crianças, adolescentes estão sujeitos? De certa forma, tu já falou aqui, mas às vezes um olhar de um técnico nos ajuda a entender assim, mais longe, onde isso pode dar, o que pode acarretar de problemas, inclusive na esfera jurídica, pelo pai não fazer esse controle. Quando eu falo em vírus ou a gente fala até de repente em sites de conteúdos adultos, enfim, que a gente já faz esse bloqueio e cuida muito para monitorar isso. Isso é uma pontinha muito pequena hoje em dia em vista do que virou a tecnologia. Matiola, sabes muito bem que hoje a pessoa, a criança pode ter acesso a grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, algum grupo extremista, algum pedófilo, alguém que esteja coletando dados para passar um possível golpe, ou seja, imagina alguém que queira pegar os dados do teu filho para ligar para ti, dizer que ele foi raptado, alguma coisa para te extorquir dinheiro. Então, vai muito além de só vírus ou um acesso indesejado.
Hoje em dia a privacidade e a segurança, propriamente, posso dizer até segurança física. Porque dependendo do que a pessoa faz ou do que a criança faz no celular, ela está dizendo onde ela está. O pai sabe que ela está na escola, mas às vezes uma pessoa desconhecida que quer fazer o mal, que não sabe onde ela está, em vista de um contato, em vista de um link que veio, de uma informação que a criança deu, porque teve acesso a conversa com a pessoa e o pai não está monitorando, pode ser o trampolim aí para acontecer uma coisa pior. Tá? Eu falo muito, eu friso muito, uso muito o exemplo de, por exemplo, jogos online. Se o pai não tiver esse controle parental, onde tu controla e diz que o teu filho pode ter acesso aos amigos da lista dele, qualquer um pode encontrar ele na rede. Então imagina o teu filho, tua filha está jogando, tu achar que ele está jogando e de repente algum pedófilo entrar em contato e fingir que é uma criança, começar a jogar, pedir dados, pedir foto, pedir outras coisas. Então, esses cuidados que a gente colocou aqui é justamente para microgerenciar essa parte. Porque daí tu começa a criar na criança também uma cultura de segurança. Às vezes os pais se preocupam apenas que os filhos acessem sites pornográficos ou material assim, mas é muito mais. Exatamente. Isso. Talvez isso seja até fácil de bloquear, mas tem outros acessos, né? Infelizmente, como você disse, Miguel, pessoas mal intencionadas que podem pedir dados, né? Fotos, fazendo-se passar por namorados. Perfeito. Quantos de nós já não tivemos parentes com conta de WhatsApp clonada. Pedindo dinheiro? Uhum. E isso pode ir para uma criança, e pode haver aí uma série de complicações. Mas pergunta um pouco mais ainda sobre a questão. A gente quase não vê as crianças usando hoje computador, mas também no computador tem perigo. Tem família que ainda tem computador em casa, né? Tem. E como é que é esse tipo de acesso? Porque parece que no computador tudo é mais livre, né? O pai também pode monitorar pelo computador? Não, pode monitorar pelo computador. No computador, assim como videogame, celular, tu pode criar perfis de uso. Hoje em dia, com esse, como a gente falou, com esse controle parental que a gente falou, você pode colocar essas contas no computador como perfil para que a criança logue no perfil dela, ou mesmo se o pai pegar o computador, como por exemplo lá em casa, eu vou dar um exemplo, como tu falasse, eu sou pai, então nós compramos um notebook para o Emanuel estudar, e é para ele estudar, então eu criei o perfil dele, eu criei um perfil com a idade dele, e eu coloquei ele nesse controle parental, para que eu possa justamente monitorar. Eu não vou bloquear coisas como, pai, eu preciso pesquisar. Ele tem que ter internet para pesquisar. Ele tem que ser orientado como pesquisar. Tem que saber pesquisar. E é aquilo que eu falei, não tá ali de repente jogando no momento de distração e receber um convite de amizade de alguém que está se passando por um amigo, por uma criança, para colher dados, para pedir fotos, para cometer pedofilia, enfim, N fatores, tá? De fato, o computador parece que ficou de lado, né? Mas não ficou. Muita gente tem em casa ainda e também tu consegue controlar e deve controlar através da criação de perfis diferenciados. O perfil do pai é um, perfil do filho é outro. A gente sempre recomenda, nunca deixa usar o mesmo perfil. Porque geralmente tu faz o quê? O adulto, ele é livre. O perfil dele está lá, celular, computador, para que ele possa fazer qualquer coisa. Então, se a criança usa aquilo ali e tu não consegue monitorar, não vai ter como tu gerenciar. Tu não consegue gerenciar a vida do teu filho. E, de novo, eu falei, não é gerenciar a ponto de proibir. É gerenciar para que ele possa ganhar a maturidade correta de uso de tecnologia. Pode algum pai que está nos assistindo pensar assim, então eu vou tirar tudo. Também não é a saída. Não precisa. Se tirar tudo também não, com certeza não é a saída. A melhor saída, a gente já faz no colégio, tem que fazer agora na parte tecnológica, é educação. Educação tecnológica. Tem que monitorar. Monitorar, ensinar a usar, viu alguma coisa, saiu um pouquinho, meu filho, tu usou isso, ou tu estás conversando nesse grupo, enfim, monitorar, olhar, cuidar. Sempre tem aqueles teóricos, Miguel, que vão dizer, mas isso não seria invasão de privacidade? Talvez alguns pais digam, meu filho, eu vou monitorar o WhatsApp do meu filho. Eu tenho dito muito nas reuniões de pais. Você já ouviu os playlists dos seus filhos? O que eles escutam? Também isso, às vezes o pai cria lá, meu filho gosta de ouvir música. Crio para ele um perfil
muito parecido com o meu, ou simplesmente eu nem tenho, ele tem, eu pago, ele escuta o que quer. Isso. Eu penso que a partir do momento que a segurança da tua família está em jogo, segurança do teu filho, da tua esposa, do avô, da avó, enfim, não passa a ser invasão de privacidade, passa a ser zelo, passa a ser cuidado. A gente tem que cuidar. É como a gente falou, não adianta, se nós não olharmos, é lógico que uma hora tu vai querer confiar no teu filho, ele vai ter que ganhar essa confiança. Por isso que a gente fala do monitorar, para que ele comece a usar a tecnologia de forma responsável, que ele ganhe essa maturidade. Mas até lá ele tem que ter um acompanhamento. Eu não... Por isso que eu digo que eu não vejo isso como invasão de privacidade. É zelo, é cuidado. Todo cuidado é pouco. Eu acho que nunca teve tão em alta uma frase, principalmente nessas horas aí onde a tecnologia está tudo muito fácil, o acesso está muito fácil a tudo. Muito importante isso, eu queria que você gravasse essa frase do Miguel. Não é invasão de privacidade, é zelo, é segurança. Não dá para simplesmente pegar um equipamento da ânsia de querer que os nossos filhos se insiram nesse mundo tecnológico e achar que eles vão dar conta de administrar isso sozinho. Miguel, existem sites, existem programas, existem lugares na internet em que a gente pode, de repente tu lembras disso, me ocorreu isso agora, onde os pais podem buscar mais informações, né? Assim, tipo vídeos no YouTube que ajudem os pais a configurar esses equipamentos? Tem vários vídeos no YouTube, tá, Matiola? Vídeos, próprio canal do Google, não digo técnicos, mas são pessoas que trabalham esse tipo de conteúdo vinculadas a Google, a Apple, enfim. No YouTube tem uma série de vídeos que te ensina sempre te ensinam passo a passo, canais. É sempre aquela coisa, a questão é pesquisar o correto e ver o site que está acessando. Mas nesse caso de como é uma orientação, geralmente tu vai achar sempre sites idôneos, vídeos também muito bons, de pessoas que querem gerar conteúdo, a gente fala que é o conteúdo do bem, né? Trazer conteúdo para auxiliar no dia a dia. No próprio YouTube se digitar controle parental, e aí colocar celular, controle parental de tablet, computador, você vai achar uma série de vídeos que vão ajudar você a fazer as configurações, criar o perfil, vão dar dicas, enfim. Isso é muito importante, viu, pai? Se você tem dificuldades e não consegue fazer o acesso a isso, essa dica do Miguel é valiosa. Você pode procurar aí no YouTube, por exemplo, né? Dica parental, né? Perdão, controle parental. Controle parental. Como fazer esse controle, né? E não tenha vergonha, se você não sabe fazer, de pedir ajuda a um especialista. O importante é sempre pensar na segurança do seu filho e da sua família. Às vezes eu vejo criança aí no colégio que o pai, inclusive, dá um cartão de crédito em lugar de dar dinheiro, um cartão de débito, e isso está no celular da criança, né? A criança usa muito por aproximação. Aí também há risco. Há risco. Na verdade, tudo é risco, né? A parte de aproximação, por exemplo, do celular, é uma coisa que tem que ser bem utilizada e às vezes é aquilo que a gente fala que é a comodidade para o pai. Mas se eu não vejo problema no seguinte, então bota um valor menor, não deixa lá um cartão com um valor muito exorbitante para o filho, porque hoje em dia a gente sabe de pessoas mal intencionadas, às vezes ele até indo não só no colégio, mas em outro lugar andando, se a pessoa aproximar algum equipamento ou qualquer coisa, o celular não estiver bem configurado, acontece a transferência de valor. Então, são os cuidados que a gente diz para tomar, né? Nessa parte de aproximação. Tem problema em ter? Não tem, mas toma um cuidado que o quê? De repente coloca lá o dinheirinho pro dia ou para 2 dias para o filho, não deixa um cartão muito... com muito dinheiro, principalmente se for um cartão à parte física. O celular, às vezes, quando eu digo às vezes porque eu falo que o celular é bom, ele é bem configurado, então se ele estiver bem configurado pelo pai ou pelo estudante lá com a senha, com a digital, ele é um pouquinho mais complicado, então a pessoa vai ter que autorizar a transação. O cartãozinho físico ele fica um pouquinho mais difícil, se a pessoa tiver um aparelhinho e chegar um pouco encostar ali, pode acontecer de fazer a transferência, tá, como já aconteceu. Não, é óbvio, não no colégio, já aconteceu de pessoas relatarem essas situações, que simplesmente o cartão estava no bolso, daqui a pouco viu no celular, caiu um débito.
Quando viu, alguém chegou perto. Isso acontece muito em cidades grandes, mas a gente não pode ficar desatento. Vai ter que ficar muito atento a isso. Essa é uma preocupação muito grande, por isso que nós trouxemos esse tema para você hoje. Muitos pais, às vezes, nos perguntam nas reuniões, mas aí tem que trazer celular para a escola utiliza o celular? Sim, utilizamos de forma orientada. Não é para usar o tempo todo, nem vamos substituir o papel, a apostila, por equipamentos eletrônicos, porque não é esta a proposta. Mas nós precisamos ensinar os nossos alunos a usarem. Por isso a gente tem uma equipe de TI tão robusta, além do Miguel, outros profissionais trabalham conosco, nos ajudando a monitorar isso o tempo todo. E é tão forte que os alunos já perceberam. Eu dizia ontem para o Miguel, tem aluno que diz: ô tio, o Netflix não entra mais no colégio? Não entra, porque a proposta não é vir para a escola para assistir séries do Netflix, é vir para estudar. Se um professor precisar utilizar um livro em inglês, um filme em inglês, a gente vai autorizar daquela sala para aquele professor. Então a gente faz um monitoramento muito grande nesse processo. E você, pai, é convidado a fazer isso. Se você não tem acesso, como a gente disse, procure orientações, a segurança do seu filho, insisto nisso, que está em jogo. Infelizmente, há muita gente mal intencionada no mundo hoje em dia, muita gente disposta a fazer maldade e às vezes roubar dados, trazer preocupações. Imagina um pai que viaja e de repente aparece lá uma mensagem de que o filho foi sequestrado. Até a gente atinar e perceber que aquilo pode ser um golpe, talvez a gente já tenha ficado ansioso e extremamente preocupado e movendo outras pessoas. Tenha também uma rede de apoio, pessoas que compartilham com você desse cuidado, né? Não dá para imaginar que os nossos filhos não vão mentir para a gente, eles mentem. Sim. Eles mentem. Tem pai que diz: meu filho não mente para mim. Infelizmente, a gente mentia, os nossos filhos mentem, vão tentar esconder, até porque nessa idade da adolescência, por exemplo, a força do grupo é muito grande, né? Miguel, estamos chegando ao final do nosso programa, te agradecemos muito, dicas extremamente valiosas. Convidamos você também a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família, assista mais de uma vez se for necessário e naquilo que o colégio puder utilizar você a entender melhor esse processo todo, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por participar e se tiver sugestão para temas, por favor, envie para o Colégio Deon, que nós temos o maior prazer em atender aqueles temas que são de seu interesse. Um grande abraço e até a próxima.